Creio que por um motivo ou por outro, ou por palavras que não deviam ser ditas, e até mesmo gestos que não deviam ser praticados, nós nos distanciamos. Quem foi que errou? Talvez eu, talvez você, eu e você. Mas hoje eu quero lhe dizer que se eu disse alguma coisa que lhe magoou, ou até mesmo fiz com as próprias mãos, quero lhe pedir que me perdoe, porque reconheço que, como qualquer ser humano, estou sujeita a falhas. Saiba que eu tento me aperfeiçoar, sim, mas ainda não consegui. Vamos tentar passar uma borracha em cima de tudo o que se passou. Vamos agora viver do presente que nos espera. Eu quero que entenda os meus sentimentos e eu também quero entender os seus. Vamos nos reconciliar? O que é liberdade? Nossa! Uma vez eu fiquei pensando o seguinte, eu fiquei olhando os pássaros voando. E nós temos muita impressão, muitas analogias fazemos com liberdade como pássaros voando, né? Mas os pássaros, eles estão limitados. E cada um deles voa em níveis diferentes. Nem todos podem voar nas mesmas alturas. Cada um de nós tem limites. Como fazer com que esses limites, esta é a diferença. Somos limitados, sim, por questões sociais, somos limitados pelas propostas e compromissos que fazemos uns com os outros, mas quando que não perdemos a liberdade? Quando conhecemos os nossos limites e eles não nos limitem, não nos aprisionam, não nos impedem de ser e de viver com plenitude. Não é só falar o que você quer, na hora que você quer, para a pessoa que você acha, não é sair na rua de qualquer maneira, sem roupa, porque eu sou livre, né? Não é bem isso. Eu posso me manifestar com liberdade, conhecendo os limites da minha sociedade, do grupo no qual eu estou inserido, e eu faço escolhas. A capacidade de escolher. E é uma capacidade dolorosa, porque quando você escolhe alguma coisa, você deixou outras coisas. Esta responsabilidade é muito dolorosa. Liberdade inclui sofrimento e dor, mas eu gosto desta dor e deste sofrimento. Eu prefiro fazer escolhas. Eu conheço pessoas que dizem assim: me diga o que fazer, porque ter a liberdade de fazer me dá a responsabilidade da minha escolha. Se eu apenas cumpro ordens, como é fácil, não é? Eu não tomei decisão nenhuma, eu não tive liberdade de escolha. Eu fiz o que me mandaram, mas isto de fazer o que me mandaram também é uma escolha. Só que eu não acho que esta escolha seja melhor para todos nós. Temos capacidade. Rousseau dizia isso, que foi um pensador antigo, que nós, seres humanos, temos a capacidade da ética, da moral e de fazer escolhas. Diferente de um outro pensador que dizia que a população é tola e que precisa ter um Estado que seja muito arrogante, um Estado controlador, porque sem esse Estado controlador a sociedade se perderia. O pensamento oposto é que nós temos liberdade, e uma liberdade ética de escolha, que cria uma sociedade livre e múltipla, diversa, não com pensamento único. Aqui na parte
parte superior do Congresso Nacional, onde ficam as cúpulas do Congresso. Alguns começam a descer a rampa e a maioria está concentrada ali embaixo, em frente à chapelaria, que é por onde chegam os carros dos parlamentares. Agora há pouco eles cantaram o hino nacional e gritam palavras de ordem. Ali na cobertura do Congresso, na Marquês de Solimões, e também na rampa principal que dá acesso. Mas o clima é muito tranquilo, os manifestantes estão muito soldados, segurando faixas, cantando músicas de protesto, entoando palavras de ordem, ou seja, o protesto é pacífico até o momento. Rousseau e o estado de natureza. Para Rousseau, o homem em seu estado de natureza vivia isolado, se agrupando com outro da mesma espécie apenas para reproduzir. Não havia motivos para competir com seus iguais, pois ele vivia isolado e tinha o necessário para sua existência. Ele amava a si mesmo, não de uma maneira egoísta, mas de forma autopreservativa. No entanto, cataclismas geológicos reuniram os homens para a Idade de Ouro, uma idade de vida comunal primitiva. Com a descoberta do ferro e do trigo iniciou-se um novo estágio da evolução humana por criar necessidade da propriedade privada. Com isso, a rivalidade entre os homens começou. Como não existe a possibilidade de voltar ao estado de natureza, Rousseau recomendou 3 caminhos. Primeiro, igualdade de direitos e deveres políticos ou respeito por uma vontade geral. Segundo, educação pública para todas as crianças baseada na devoção pela pátria e na hostilidade moral. Terceiro, sistema econômico e financeiro combinando os recursos da propriedade pública com taxas sobre as heranças. Para Rousseau, o homem é bom por natureza. É a sociedade que o corrompe. Se não é a sociedade que corrompe, o que levou essas pessoas a fazerem isso? When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't. Homens-bomba são um modelo para crianças palestinas. Stuck in rivers. And the tears come streaming down your face. A criança que segura uma pedra em frente a um tanque. Não é esta a mensagem mais importante para o mundo quando este herói se torna um charidi? Quem morre por lá? Um esquadrão suicida. No esquadrão suicida. Não tememos blindados ou tanques. Não tememos blindados ou tanques. Nos orgulhamos dele. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Love to let it go. Daí, a necessidade de investir profundamente nesse homem da natureza, ou natural, buscando na criança a criança, com suas maneiras próprias de olhar e de sentir, sem perturbar a maturação exigida pela ordem do tempo, tampouco tentando substituir o olhar infantil pela razão adulta, tudo para fundamentar um forte lastro na virtude original. Segundo Carlota Boto, autora do livro A Escola do Homem Novo, Rousseau preconiza o primado do coração humano, desconfiando da exclusividade da razão tão em vigência na época. Para Carlota, Emílio é antes de mais nada uma obra que fala de afeto, pautando a criança pela emoção e fundindo sentimento com pensamento. O resultado, inevitavelmente, conduziria ao amor pelo conhecimento. Rousseau explica: não se trata mais de ensinar-lhes as ciências, mas de dar-lhes o gosto para amá-las e os métodos para aprendê-las, quando esse gosto estiver suficientemente desenvolvido. Esse é com certeza um princípio fundamental de toda boa educação. A primeira frase do livro Emílio já revela as 2 grandes premissas que moveram Rousseau.
Tudo é bom quando sai das mãos do autor das coisas. Tudo degenera nas mãos do homem. Para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade, a vida cosmopolita, as instituições sociais, a civilização, enfim, o corrompem, mexendo, alterando, mutilando, tornando artificial tudo que é natural, sufocando a bondade do homem e manipulando a sua mente. Para usufruir da felicidade da vida, Rousseau dividiu a existência e o livro de Emílio em 5 fases: lactância, até 2 anos, infância, de 2 a 12, adolescência, de 12 a 15, mocidade, de 15 a 20 e o início da vida adulta, de 20 a 25. Dos 5 livros de Emílio, os 4 primeiros tratam da educação do menino e o último da menina Sofia. Rousseau considerava o período do nascimento até os 12 anos o mais delicado, já que nele é que tendem a surgir os desvios. É por isso que a educação, nesse momento, a chamada educação primeira, deveria ser negativa, isto é, não ensinar novos saberes, apenas manter, conservar, fortalecer as qualidades morais nascidas com a criança. Segundo Rousseau, a educação negativa consiste não em ensinar a virtude ou a verdade, mas em preservar o coração do vício e o espírito do erro. Nesse período, o mestre interfere o menos possível, muito mais estimulando bons sentimentos e o usufruto dos sentidos na busca da experiência do que se impondo o positivo com novos ensinamentos acadêmicos, muito mais não fazendo que fazendo. Daí a expressão negativa. Para Rousseau, não se deve apresentar à criança ideias complexas e abstratas antes do desenvolvimento da razão, porque na infância, segundo ele, a razão dorme. Assim, a primeira etapa, quando a criança tem necessidades mais físicas, deve ser voltada a cuidar do corpo e do aperfeiçoamento dos sentidos, longe de punições. Tudo o que a criança aprende nessa primeira fase deve vir ludicamente do olhar, tocar, ouvir, sentir, provar. Exercer os sentidos, diz Rousseau. Não é somente fazer uso deles. É aprender a bem julgar por eles. É aprender, por assim dizer, a sentir. Para Rousseau, aprende-se na vida com 3 mestres: com a natureza, com as coisas e com as pessoas. Só no início da adolescência, quando a razão começa a surgir, é que as pessoas, e não mais apenas a natureza e as coisas, passam a ter importância no processo educativo. Só então os livros e as operações abstratas são apreciados. E Emílio, enfim, pode vir a se completar como adulto e homem total da utopia de Rousseau. Assim, seu corpo e seu espírito se exercitam ao mesmo tempo. Quanto mais se faz forte e robusto, mais se torna sensato e judicioso. É o meio de ter um dia aquilo que julgam incompatível e que quase todos os grandes homens reuniram em si: a força do corpo e da alma, a razão de um sábio e o vigor de um atleta. O moço está um pouco atrasado. No, tú al otro lado. Tú aquí. Tudo bem. A ver, que te ayudo. Aquí. Vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego hacemos la firma, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. ¿Vale? A ver, cuando yo me vaya, contad hasta 3.
particular, diferente pra você. O que você entende por estado de natureza definido por Rousseau? Estado de natureza é o estado em que os homens se encontram naturalmente em harmonia, que deixa de existir a partir do momento em que se insere os interesses da propriedade privada e eles se tornam mais corruptíveis. E Rousseau é um filósofo contratualista e é isso. O que você entende sobre a frase "o homem nasce bom e a sociedade o corrompe"? Bom, eu acho que essa frase seja um pouco contraditória, porque eu não acredito que o homem seja totalmente bom ou totalmente corrompido perante a sociedade. Por exemplo, quando eu estudava na UNEB, uma vez eu estudei a questão do isolamento do homem. Quer dizer que se ele fosse totalmente isolado da sociedade, fosse posto na natureza, assim, sem nenhum contato com outros homens, quer dizer que então ele seria bom? Que ele só seria corrompido perante a sociedade? Quer dizer que essa construção dele no isolamento total não seria afetado, não teria um olhar negativo também? É por isso que eu acho um pouco contraditória, eu acho isso. Todos nós, índios do Brasil, a gente pensava só esses pessoas que são bons, porque eles ofereciam alguma coisa, roupa, sandália, rede, panela, faca, tudo que davam para os velhos. Aí os índios não aceitaram, aí pegaram a doença. Pegaram a doença, aí depois começou a aparecer a doença. Começou a adoecer as crianças, mulher, moça, homem, aí espalhou. Então depois o pessoal morreram todo, quase todo, né? Metade. Era 400 pessoas, uma maluca só, grande. Mulher, criança. Esse pessoal que está aqui quase morreu tudo. Então esse aqui que sobrou. Você acredita que ainda existam índios isolados no Brasil, sem contato nenhum? Esse é o caso de pequenos grupos remanescentes que vivem no sul de Rondônia e que foram atropelados pelo progresso. Em 1974, quando o INCRA iniciou a abertura da gleba Corumbiara, as frentes de trabalho encontraram índios isolados ou sinais deles em 3 locais da região. Dez anos mais tarde, em setembro de 95, a mesma equipe da FUNAI localiza os primeiros 2 índios canoê no Igarapé Almeré. Em outubro do mesmo ano, consolidou o contato com esse grupo, constituído por apenas 4 indivíduos. No mês seguinte, um grupo formado por 7 índios da família Tupari foi também localizado com a ajuda desses mesmos índios canoê. O velho Babá, índio Tupari, confirma a ocorrência de um ataque à bala, no qual foram mortos cerca de 10 índios, e reconhece os objetos recolhidos 10 anos antes. O único sobrevivente de uma tribo que foi totalmente dizimada, este homem foge da civilização, se esconde em palhoças improvisadas. Na última tentativa de aproximação, ele ficou 6 horas acuado dentro de um abrigo. Vem aqui. Mas ele rechaça com flechadas qualquer contato. Não.
A equipe de contato foi embora e deixou a câmera ligada, escondida. 6 minutos depois, ele saiu fugindo pelos fundos do abrigo. Trata-se do último membro de uma tribo desconhecida, ou seja, sozinho, carrega consigo os costumes e a linguagem do seu povo, e estabelecer contato com ele seria como descobrir um tesouro escondido. Mas talvez o mais importante seria saber como é que ele conseguiu sobreviver e manter-se escondido durante décadas sozinho. E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E com costumes, tradições e crenças passadas de geração a geração, hoje com menos intensidade, é claro, e se modificando devido à aproximação com a civilização, e até mesmo se modificando ao ponto de algumas das tribos ficarem civilizadas demais, utilizando até roupas, aparelhos domésticos e até aparelhos celulares. E aqui neste vídeo, irei mostrar para vocês as tribos mais isoladas do mundo. Os Surna são uma tribo etíope que evitou contato com os ocidentais durante largas décadas. Apesar de serem conhecidos pelos seus lábios alargados, os Surma não queriam saber de governos. Viviam em grupos de poucas centenas e ocupavam-se da criação de gado, enquanto a colonização, guerras mundiais e lutas por independência se passavam à sua volta. As primeiras pessoas que tiveram uma conversa com os Surma foram cientistas russos, que pareciam mortos-vivos para eles por causa da cor da pele. Durante a Guerra do Vietnã, a tribo dos Huk foi surpreendida por diversos bombardeios norte-americanos. Imersos na selva densa, os Huk viviam isolados dos costumes vietnamitas modernos. Após o ataque, ao verem suas aldeias destruídas, muitos deles se infiltraram ainda mais nas entranhas da floresta. O povo Korowai na Indonésia foi contactado pela primeira vez nos anos 70 por arqueólogos e missionários. Nessa altura, ainda usavam ferramentas de pedra e viviam em casas de madeira penduradas nas árvores. E a ilha da Sentinela do Norte ficou conhecida por exploradores como o lugar mais difícil e perigoso do mundo para ser visitado. A primeira menção registrada conhecida da Ilha Sentinela do Norte foi feita em 1771 pelo agrimensor britânico John Ritchie, que observou uma infinidade de luzes quando estava a bordo de um navio hidrográfico da Companhia das Índias. A ilha é habitada por uma tribo totalmente hostil. Hoje em dia, em plena era tecnológica, pode ser difícil de imaginar que existam pessoas pelo mundo vivendo como seres humanos primitivos, sem a menor consciência do que se passa, sem saber o que é um avião, uma TV ou mesmo telefone. Internet então nem se fala. Essas tribos que habitam a Ilha Sentinela do Norte estão lá há muito tempo e são completamente isoladas do resto do globo, e eles odeiam visitas. A ilha é parte do arquipélago de Andaman e Nicobar, na Baía de Bengala, que fica no Oceano Índico, entre Mianmar e Indonésia. Os sentinelenses são supostamente descendentes diretos dos primeiros seres humanos que surgiram, vindos da África. Eles vivem isolados nessa pequena ilha há quase 60 mil anos. A população exata é desconhecida, mas pode ser tão pequena quanto 40 ou tão grande como 500 indivíduos. Não importa se você é amigo ou inimigo, se você chegar à costa da ilha, seja de propósito ou não, os moradores irão recebê-lo da mesma forma, com lanças e flechas mortais. E aquele velho truque de dar presentes, alimentos e roupas não funciona com eles. Eles desprezam qualquer coisa vindos do povo do exterior. Eles são tão hostis que atacaram até as missões de salvamento depois do tsunami em 2004. Para eles, tudo que não pertence ao mundo conhecido é uma ameaça. Os sentinelenses são estranhos porque são um mistério. Não se sabe muito sobre esse povo tribal. A sua linguagem é estranha e seus hábitos desconhecidos.
Suas casas estão escondidas na mata fechada, por isso não temos nenhuma pista sobre como eles vivem. Tudo o que sabemos é que os sentinelenses são caçadores-coletores, pois eles não cultivam. Eles vivem de frutas, peixes, tubérculos, porcos selvagens, lagartos e provavelmente mel. A Maria da Índia impôs uma zona de segurança de 3 milhas para manter os turistas, exploradores e outros intrometidos bem longe dos sentinelenses. Encontros acidentais ainda ocorrem e nenhum deles terminou bem. O último contato com os habitantes da ilha em 2006 não foi feliz. 2 pescadores foram mortos quando seu barco pesqueiro deu defeito e eles encalharam na ilha. Os sentinelenses estão entre as últimas pessoas isoladas no mundo, e como todas elas, incluindo tribos perdidas da Amazônia, encontram-se em risco de extinção. O próprio contato com as pessoas de fora é um risco, pois seus sistemas imunológicos não são preparados para os nossos patógenos. O melhor realmente a se fazer é deixá-los em paz. Desde os primórdios da humanidade, a sobrevivência tem sido uma luta diária. O homem procura constantemente uma maneira de suprir suas necessidades e de se manter vivo por mais um dia. Impulsos primários como comer, se proteger do clima e de animais selvagens fizeram com que os primeiros homens conseguissem dar continuidade à espécie. Mas o grande trunfo da humanidade é a capacidade intelectual que desenvolvemos. A razão nos ajudou a chegar até aqui. O instinto, né, de forma ampla, né, ele diz respeito a certos mecanismos, né, pelos quais as sociedades, né, se constituem, né. E isso se aplica em determinado aspecto, tanto às comunidades animais, né, quanto às comunidades humanas. Né? Só que o que ocorre é que em determinado momento da história, né, o instinto ele passa a ser cada vez mais substituído pela razão. Os animais, de uma maneira geral, eles têm um comportamento que é instintivo. O ser humano é muito mais do que isso. O que o senso comum entende por instinto, na verdade, são impulsos fisiológicos que variam a cada indivíduo. Aliado à razão, estes impulsos nos ajudam a enfrentar os contratempos do dia a dia. Estou andando na rua, daqui a pouco um cachorro pega e late. Naquele momento ali, o meu organismo vai estar associando aquilo com uma situação de risco, eu vou precisar de correr. Então, naquele momento, o meu simpático então, vai ser ativado, aí ele vai produzir lá noradrenalina para poder aumentar minha frequência cardíaca, frequência respiratória. Eu vou precisar correr, vou precisar de ter mais oxigênio. O fígado vai liberar a glicose que está armazenada para poder ter mais energia, tá? Ao mesmo tempo, esse sistema nervoso autônomo simpático, ele vai fazer com que a minha glândula suprarrenal ela produza uma quantidade maior de adrenalina para poder potencializar todas essas reações também. A sexualidade. Dentre os impulsos, este é o que mais se destaca. A sexualidade é o ponto de equilíbrio das emoções. A sexualidade é compulsiva. Uma parte dessa fruição sexual encontra satisfação em outros aspectos da vida. Não, por exemplo, nos prazeres da mesa, no trabalho, é o que o Freud chamava de sublimação. Em várias culturas, o impulso sexual tem sido motivo de controvérsias. Impedir o sexo quando há desejo é um dos principais pilares que sustentam as civilizações. Para a formação do indivíduo é necessário muito mais do que nascer. Os cuidados da primeira infância são determinantes para a vida adulta. Neste período, a mãe tem um papel fundamental. Mas estas mães enfrentam um dilema. De vez em quando a gente assusta, né? Porque mãe tem que ter cuidado, 24 horas, o filho pequeno, filho grande, você tem que estar ali vigiando. A mãe é um presente de Deus, tudo de bom, né? Ele aprende
a vida através da brincadeira, né? Então, o brincar é aprender, né? Porque eles brincam muito de imitar a gente. O neném tem um grande fascínio por ser igual a mamãe e o papai. Depois ele começa a forjar palavras. O que é isso? Essas palavras vão permitir com que ele se comunique. Era uma coisa que brincava com a voz. Então começa o quê? O instinto da brincadeira, que é o grande instinto, né? Ele começa a interagir com os adultos, com os priminhos, com os amiguinhos. E através da brincadeira ele ganha o mundo. Ele vai ficando mais velho e a brincadeira começa a ficar mais complexa. Então vem os jogos. O que o jogo é? Tem uma regra, eu ganho, eu perco. Então ele começa a aprender ética, ele começa a aprender a lidar com frustração. É muito importante o aprendizado pela brincadeira. É o grande instinto da criança. Olá pessoal, eu sou João Vitor Froblesk, estudante de Psicologia. E hoje vamos estar debatendo um tema um pouquinho complexo e que gera uma certa polêmica. O que nos diferencia dos demais animais? Então, só quebrar alguns mitos, trazer algumas informações que talvez não sejam do conhecimento de todos. Pasmem, ainda existem pessoas que acreditam que o ser humano não é um animal. Delas devem realizar fotossíntese ou devem ser um fungo ou uma bactéria. Porque eu pessoalmente não sou fungo, não sou bactéria e não sou uma planta. Então, automaticamente, se eu não sou vegetal, nem fungo, nem bactéria, eu sou um animal. E outra questão que sempre foi utilizada para distinguir também a espécie humana dos demais animais é a questão do raciocínio. Então se diz que o ser humano é o único animal racional. Tem uma frase que eu costumo usar muito, que eu ouvi certa vez que mexeu muito comigo e que eu achei muito bacana, que é que o ser humano é um animal pseudo-racional. Porque ele pensa que sabe, e no fundo não sabe nada. E é uma coisa que realmente me deixou bem instigado, essa frase, porque realmente devemos analisar até onde que o nosso raciocínio é tão bom assim, diante da situação que nós vivemos atualmente. Se pegarmos, por exemplo, Aristóteles, ele dizia que a diferença entre o homem e os demais animais é a capacidade de fazer política. Mas aí, se entendemos política como um sistema administrativo de uma sociedade, veremos que, por exemplo, alguns gorilas têm um sistema hierárquico e político muito bem elaborado, onde há um líder, um macho alfa, há os betas, que estão em uma segunda colocação e comandam o resto do bando, e há em uma base tida como inferior as fêmeas e os filhotes. Então nós vemos que há uma hierarquia, há um sistema político. Ou seja, a tese e a teoria de Aristóteles também cai por terra, de que o homem é o único animal político, que o que diferencia o homem dos demais animais é a política. Então os demais animais talvez não tenham um raciocínio tão alto, entre aspas, quanto se considera o humano, mas assim, raciocínio, a linguagem, a política. O que mais que poderia nos diferenciar dos demais animais? Muitos vão dizer, e aí alguns defensores já do lado mais dos animais, do lado mais natural, podem dizer: ah, mas o que há é que os animais são melhores que nós porque eles, por exemplo, não matam sem ser para se alimentar. Também é um erro fazer tal afirmativo. Porque os demais animais, sim, matam por território, matam por alimento, que não seja necessariamente para se alimentar do animal que abateram, mas sim por uma disputa de alimento, matam por disputa de fêmea, matam por exemplo, uma coisa que é considerada errada entre eles. Então isso também pode se encaixar dentro de uma perspectiva de sistema político. Por exemplo, existem alguns bandos de gorilas, de uma espécie especificamente de gorila, que há o macho alfa e os betas. O macho alfa é o primeiro a acasalar com todas as fêmeas que ele queira do bando. Em segundo, ele autoriza que os betas acasalem com as fêmeas. Se um beta for e acasalar com uma fêmea à força, que aí é considerado pelos pesquisadores da área até como um estupro, porque é um ato onde realmente é forçado a fêmea a acasalar com aquele macho, o alfa, percebendo isso, vai e faz com que os outros betas que estão no mesmo grau daquele macho vão lá e espanquem esse macho até a morte.
Então ali a gente vê não só um exercício do sistema político, do sistema penal, como também uma questão de assassinato por considerar aquele crime como hediondo. Então, obviamente é que o hediondo se encaixa na perspectiva humana, se entenda bem aqui, mas pelo que nós compreendemos de hediondo, podemos encaixar essa forma de ver na atitude dos demais gorilas. Afinal, para eles espancarem até a morte aquele macho é porque eles consideram de um nível de grande erro ele ter tomado aquela fêmea à força. E aí nós vemos também uma característica que um professor meu sempre traz, de talvez um dos motivos que crimes sexuais geram tanta revolta dentro dos presídios, por exemplo. Então nós vemos aí mais uma grande proximidade entre a nossa espécie com as demais espécies primatas. E aí existem várias outras comparações, principalmente com as espécies primatas. Então, o que diferenciaria realmente a espécie humana dos demais animais? Um professor meu traz muito a questão de que o ser humano ele é o único que adquire direito de propriedade sobre objetos e guarda para si. Talvez seja uma das poucas diferenças realmente. E eu pessoalmente ainda tenho minhas dúvidas. Porque em questão territorial, muitos animais também demarcam território. Então isso também seria uma certa atitude de posse. Então mesmo ainda em relação a isso, eu ainda fico com certa cautela. Muitos podem dizer, o ato sexual nos diferencia dos demais animais. Erro maior ainda. Golfinhos, botos praticam ato sexual pelo simples prazer, assim como o ser humano, não é uma coisa instintiva, não é algo apenas no período fértil. Os bonobos também praticam relações sexuais constantemente, sem ser em períodos férteis. Então existem várias outras espécies de animais que também têm o ato sexual pelo simples prazer. E diante de tal coisa, nós verificamos que tentar diferenciar o ser humano dos demais animais é uma hipocrisia que, além de desnecessária, tem nos levado a sérias questões. Porque o que o homem sempre tentou, ao se diferenciar dos outros animais, é justificar esse poder que ele tem o desejo de exercer sobre a natureza e o assassinato de animais, a destruição de florestas. Então toda essa tentativa frenética do ser humano de se diferenciar dos demais animais é justamente para justificar certos atos, para justificar certas coisas que por muitos são tidas como repugnantes. Então, ao pé da letra, não há distinção entre o ser humano e os demais animais. Há uma distinção entre cada espécie animal e entre cada animal individualmente. Então eu sou diferente de você, você é diferente do outro. Então é importante que tenhamos isso na nossa consciência para também estarmos reavaliando muitas atitudes e muitos posicionamentos nossos, tanto diante da natureza como um todo, como diante de outras espécies animais. E também não custa nada reavaliarmos os nossos posicionamentos diante da nossa espécie animal, que muitas vezes nós também desrespeitamos. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Algumas curiosidades, algumas pesquisas interessantes da área de psicologia, inclusive essas pesquisas. Espero que tenham gostado.
Para responder essa pergunta, realizamos uma experiência com câmeras ocultas para ver se essa mulher irá se levantar com esse som de bip, simplesmente porque todos os demais se levantaram. Você pode estar pensando que nunca os acompanharia ou acompanharia. Após 3 bips e sem saber por que ela estava fazendo isso, agora esta mulher está obedecendo perfeitamente ao grupo. Mas o que acontece se retirarmos o grupo? Elaine, please. Certo, agora ela está sozinha. O grupo se foi e ninguém está vendo ela exceto nossas câmeras ocultas. O que você acha que ela fará? Ela agora está conformada com as regras do grupo sem sequer eles estarem lá. Agora, o que aconteceria se introduzirmos outro estranho, que não conhece as regras? Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Porque está de pé. Todos estavam fazendo isso. Então achei que deveria fazer. Será que o recém-chegado vai se levantar? Mantivemos as câmeras filmando enquanto mais pacientes desavisados chegavam. E devagar vai se confirmando. O que começou como uma regra aleatória para essa mulher, agora se tornou a norma social para todos nessa sala de espera. Quem está aqui para explicar o que acontece em seus cérebros é Jonah Burger da Universidade da Pensilvânia. Esse tipo de forma internalizada de comportamento de pares faz parte do que chamamos aprendizagem social. Começando em uma idade muito nova, quando vemos membros do nosso grupo executando uma tarefa, nosso cérebro literalmente nos recompensa por seguir seus passos. Quando vi todos se levantarem, senti que deveria me juntar a eles, caso contrário, seria excluída. Uma vez que decidi me juntar a eles, então me senti muito mais confortável. A conformidade é como nos tornamos socializados, mas também pode nos levar a desenvolver maus hábitos ou repetir erros do passado. É por isso que mesmo esse rebelde, que não estava se levantando para nada dessa tolice, finalmente, junta-se ao grupo. E a única coisa mais chocante de ver quão facilmente a conformidade afeta a maneira como você age é que forças similares estão subconscientemente moldando a maneira como você pensa, agora mesmo. O que a ciência pode revelar sobre a susceptibilidade da mente humana? Desde a década de 50, cientistas conduzem experiências sobre a conformidade ao grupo e como líderes como Manson manipulam seus seguidores. O psicólogo Dr. Solomon Asch foi um dos primeiros a estudar o poder da conformidade. Asch queria saber se o especial em pessoas que seguiam líderes malucos ou se pessoas comuns como eu e você poderiam ser levadas a isso sob certas circunstâncias. O experimento de Asch sobre conformidade é famoso entre os psicólogos sociais, como o Dr. Benjamin Zablocki. Boa tarde. Ele não precisa de tecnologias caras. O sujeito a ser testado é simplesmente colocado numa sala com um grupo de atores que fingem que também estão sendo testados. Esta é a primeira. É mostrado um par de fichas. A primeira tem uma linha desenhada. A segunda tem várias linhas de diferentes comprimentos. Os indivíduos têm que escolher uma linha igual à da primeira ficha. Todos os atores que fingem estar sob o teste dão a resposta errada. B.
Após todos darem a mesma resposta errada, pede-se o mesmo para a pessoa que está sendo realmente testada. O experimento foi projetado para testar se o sujeito vai agir contra o grupo e responder corretamente ou de acordo com o grupo, dando uma resposta que ele sabe ser errada. Inicialmente, muitos deram a resposta certa, mas não imediatamente. A maioria das pessoas hesita. Elas exibem externamente o conflito interno entre o desejo de fazer parte do grupo e a vontade de dizer o que estão realmente vendo. O experimento continua e muitos participantes acompanham o grupo sabendo que estão dando a resposta errada. O desejo de ser aceito supera o desejo de fazer o que é certo. Descobriu-se que 75% das pessoas testadas negam aquilo que estão vendo e entram em conformidade com o que as outras pessoas disseram. E não porque havia motivos legítimos para a incerteza, mas sim porque elas foram levadas pela força da conformidade com a opinião unânime do grupo. Os cientistas atribuem esse comportamento a um fenômeno conhecido como pensamento de grupo. Líderes de seitas como Charles Manson, cuja força vem da criação de um pensamento de grupo unificado, são rápidos em explorar as necessidades e desejos básicos de fazer parte de um grupo para manipular os outros. É aqui que aconteceu, no verão de 1971. Logo aqui, no porão do Departamento de Psicologia, onde convertemos estes escritórios em celas de prisão e colocamos estudantes de psicologia no papel de prisioneiros e de guardas, que era o corredor da prisão. Aqui fica a sala onde prisioneiros eram colocados como punição. Quanto tempo durou o estudo? Estava planejado para 2 semanas, mas tivemos que terminar em 6 dias. Por que isso? Prisioneiro 1. Prisioneiro 819, prisioneiro 1. Prisioneiro 819, prisioneiro 1. Prisioneiro 819, prisioneiro 1. Colocamos anúncios nos jornais da cidade, convidando a participação em um experimento que estudaria os efeitos psicológicos da vida na prisão. Eles receberiam $15 por dia, e mais de 70 pessoas aceitaram. Eles foram entrevistados e passaram por testes psicológicos para eliminar todos aqueles com sinais de anormalidades psicológicas, incapacidades, histórico de criminalidade ou uso de drogas. 24 selecionados. Todos saudáveis, normais, inteligentes, de classe média, homens, de escolas dos Estados Unidos. Jogamos uma moeda para decidir quais seriam, aleatoriamente, prisioneiros ou guardas. Somente a sorte decidiria se seriam prisioneiros ou guardas. Era importante lembrar, no começo, que não deveria haver diferenças psicológicas entre os estudantes que fariam o papel de prisioneiros e os que fariam o papel de guardas. O estudante de graduação David fez o papel de diretor do presídio. Eu fiz o papel de supervisor. O estudante de graduação em psicologia Craig e Kurt Bankes assumiram uma série de responsabilidades com as equipes da prisão. Fiz com que os estudantes fossem selecionados para ser os guardas um dia antes do início do experimento. Tive que explicar aos guardas que eles não poderiam, de maneira alguma, bater nos prisioneiros, mas poderiam criar certa medida, sensação de medo e frustração em certo grau. A sensação de que não tem controle sobre a própria vida. Ela é controlada por nós. O sistema, vocês, eu. E que eles não têm privacidade alguma. As celas, os corredores, eles estão sob vigilância constante. Não podem fazer nada que não possamos ver. Não podem falar nem fazer nada que não vejamos. Tomaremos deles suas individualidades. Vamos gerar uma sensação de fraqueza. Sensação de que temos o total poder na situação. Eles não têm. O policial apareceu na porta
e bateu, disse que estava me procurando. Então eles me pegaram, ali mesmo, colocaram minhas mãos no carro, revistaram. Era um carro de verdade, um policial de verdade, uma vizinhança de verdade que me observava ali. E não sabiam que isso era uma experiência. E havia câmeras por todo lado, e vizinhos. Eles me colocaram no carro e dirigiram pela cidade. Eles me levaram a pé, até a delegacia, ao subsolo da delegacia. Quando cheguei aqui, fui despido. Fizeram o processo, pediram nomes, me fizeram olhar no espelho. Viram quão ridículo eu estava, mas eu não tinha matado, como os outros prisioneiros. Para mim era só um trabalho. Eu estava completamente sem palavras. Não tinha o que dizer. Fui colocado na cela. Tinha outro prisioneiro lá, mas para mim, ainda era um trabalho, em um primeiro dia. Às 2 da manhã, os prisioneiros foram devidamente despertados de seu sono para a contagem de troca de turno. Instruímos os guardas que deveriam fazer contagens rotineiras para que os presos se familiarizassem com seus números e garantir que todos estavam presentes e contados. Mais importante, isso proveria ocasiões regulares para os guardas interagirem e exercerem controle nos prisioneiros e demonstrassem poder no processo. Havia várias contagens durante os dias e as noites. Como você pode ver, nas primeiras contagens os prisioneiros ainda não estavam em seus papéis, não estavam levando aquilo muito a sério, ainda tentavam manter sua independência. Os guardas também tinham problemas em assumir seus papéis, tentando obter alguma autoridade sobre os presos. Como não houve incidentes no primeiro dia, fomos pegos de surpresa, sem preparo para a rebelião que ocorreria no segundo dia. Eu comecei a sentir que estava perdendo minha identidade. A pessoa que aceitou o convite, que se colocou ali, que aceitou ser parte da experiência de prisão. Era uma prisão para mim, ainda é, para mim. Não vejo como uma simulação ou experiência, era uma prisão. Só que uma prisão vigiada por um psicólogo, em vez do Estado. Comecei a sentir que a identidade, a pessoa que eu era, que decidiu ir para a prisão, estava distante para mim. Eu não me alcançava. Eu era o 416. Era meu número. Era 416 que decidiu o que eu deveria fazer. Quando você põe um uniforme e recebe um trabalho, seu trabalho é manter as pessoas na linha. Então você não é a mesma pessoa. Você está num papel diferente. Você se torna aquela pessoa que põe óculos, bastão. Você age como parte daquilo. É sua roupa. Você tem de agir de acordo. Entrar naquilo. Você me machucou. Quero dizer, no sentido presente, você me machuca. Como eu machuco? Como eu te machuco? Só de pensar que muitas pessoas podem ser assim, sim. Eu nunca fui fingido. Eu nunca pensei em fingir. Eu pensei bastante. Eu nunca pensei em fingir, em me tornar daquele jeito. Eu sei que você é um cara bom. Sabe? Ninguém sabe. Eu sei que você é um cara bom. Porque você me odeia então. Eu aceito aquilo porque eu sei o que você pode se tornar. Você pode dizer o bem, é uma situação nova. O bem vai durar só algum tempo. O que você faria na minha situação? Eu não sei. Não sei dizer o que eu faria. Não penso, não acredito que seria tão ruim quanto você. Não acho que teria tanta imaginação quanto você teve. Entende? Sim, eu entendo. Não diria que foi tão difícil. Foi degradante. Era parte de meu pequeno experimento particular. Ver como eu podia. Seu pequeno experimento particular? Por que não me fala disso? Eu estava fazendo pequenas experiências. Conta. Me fale de seus experimentos. Estou curioso. Eu queria ver que tipo de quanto abuso verbal aquelas pessoas poderiam aceitar antes de reagir. E para minha surpresa, ninguém disse nada, não reagiu.
Cara, você não pode dizer essas coisas para mim. Isso é doente. Ninguém disse isso. Eles só aceitaram. Você diz aquele prisioneiro que tem cara de merda. Eles entravam na solitária. Eles faziam sem questionar. Eles abusavam um dos outros. Eles deviam estar juntos, unidos. Mas estavam se abusando porque eu pedi, e ninguém questionava a minha autoridade. Eu fiquei chocado. Eu comecei de novo a abusar. E eles começaram de novo a obedecer. E ainda ninguém dizia nada. Eu estou ferrado. Eu quero sair. Eu quero sair. Droga. Como experiência, foi algo único. Nunca gritei tão alto na vida. Nunca fiquei tão furioso na minha vida. Doutor Zimbardo, me preocupo com as cobaias. O que aconteceu após a experiência? Sim, quais os efeitos negativos? Como posso saber? Nós acompanhamos os objetos no primeiro ano e nos próximos 10 anos por correspondência. E sabemos que eles sofreram naquela semana. Mas eles aprenderam muito sobre eles mesmos e a natureza humana, e aquilo que a maioria considera como maligno. Além disso, os efeitos da situação real ficaram restritos. E verificamos que os garotos continuaram saudáveis. Foram capazes de reatar sua saúde física e psicológica assim que saíram. E eles foram capazes de explicitamente expressar que o que eles viram foi o poder da situação naquela experiência. Eles disseram que era a situação e não algo inerente a eles. O que eles fizeram não era diagnosticado como patologia deles, mas uma patologia das situações de prisões. Por que não parou antes? Não parecia antiético continuar. Foi antiético, não há dúvida disso. Pessoas sofreram nessa experiência como cobaias. E durou tanto, porque me vi preso no papel de investigador do projeto do estudo e de supervisor da prisão, o que eu nunca deveria ter feito. Outra questão central sobre a ética desse estudo é a maneira que o custo dessa experiência para estas cobaias, que é real, tangível em seus sofrimentos, contrapõe nos possíveis benefícios a elas e os benefícios desta ciência à sociedade. E poderíamos usar estes estudos para promover a reforma das prisões. O estudo fez uma verificação profunda sobre as situações de poder, de situações que nos afetam muito mais do que imaginamos. Muitos comportamentos humanos são mais controlados por forças sutis, muitas vezes triviais, como papéis, regras, símbolos, uniformes. E muito menos delas estão sob controle de coisas como personalidade ou pensamento comum, como imaginávamos. No período do início dos anos 60, anos 70, um grupo de cientistas sociais fizeram uma série de experimentos, examinando a natureza do comportamento humano e sua relação a situações e convenções sociais. Stanley Milgram, um dos psicólogos sociais mais influentes da época, era particularmente fascinado com o perigo do comportamento de grupo e obediência cega a autoridades. O que há na natureza humana que faz um indivíduo agir sem nenhuma limitação? Então ele pode agir desumanamente brutalmente, sem limitar-se pelos sentimentos, compaixão ou consciência. São perguntas que faço. Em 1962, Stanley Milgram chocou o mundo com seu estudo sobre obediência. Para testar suas teorias, ele inventou um aparelho que tornou uma porta para a crueldade humana. Numa ordem crescente, botões marcam a voltagem que uma pessoa causaria na outra. Milgram originalmente criou o experimento para entender o impensável. Como os alemães permitiram o extermínio dos judeus. O que aprendi sobre incidentes como o massacre de milhões de homens, mulheres e crianças pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Pergunto-me como foi possível pessoas normais, como nós na rotina diária, poder agir insensivelmente, desumanamente, sem nenhuma limitação da consciência. Há alguns estudos na psicologia social que parecem dar dica a esta pergunta.
O problema que quis estudar era um pouco diferente. Foi um pouco além, foi sobre a autoridade. Em que condições alguém obedece à autoridade de quem comanda atos contra a consciência? São essas perguntas que quero investigar aqui na universidade. Maio de 1962. Um experimento está sendo conduzido no laboratório da Universidade de Yale. Os sujeitos são 40 homens, entre 20 e 50 anos, residentes na área de New Haven. Psicólogos desenvolveram várias teorias para explicar como as pessoas aprendem. Uma teoria é que as pessoas aprendem corretamente quando são punidas por cometer um erro. 40 anos depois, o experimento de Milgram, obediência, ainda é ensinado nas classes em todo o mundo. Abram e digam que é o que, por favor. Professor. Aluno. Certo, agora preparamos o aluno para receber as punições. Quando analiso o Milgram, diria que há uma série de fatores. Um é que ele é muito ambicioso, queria deixar a marca na psicologia social. Como escreveu a um amigo uma vez, quero criar o experimento mais ousado que já pensou. Puxe a mão da direita, por favor. Este eletrodo está conectado ao gerador de choque, na outra sala. Essa pasta elétrica é para ter um bom contato, evitando queimaduras. Há alguma pergunta antes de irmos à próxima sala? Há 2 anos, fui ao hospital em West Graven. Lá, detectaram que tinha uma condição cardiológica, nada sério, mas já que levarei choques. São fortes. Qual o risco deles? É dolorido, mas nada perigoso. Algo mais? Não, é isso. Professor, pode levar o teste e sentar-se em frente ao gerador na próxima sala. Mas o experimento era armado. A vítima era cúmplice do pesquisador. A vítima dava várias respostas erradas. De acordo com o plano, suas respostas verbais foram gravadas em fita, e cada protesto era relacionado com a voltagem do gerador. Agora, como professor, você era colocado na frente desse instrumento extravagante, o gerador de choque. Sua característica principal é uma linha de chaves, que vai de 50 volts até 450 volts. E algumas descrições que vão de choque leve para choque moderado, choque forte, choque muito forte, choque intenso, choque extremamente intenso e, finalmente, perigo, choque severo. O pesquisador explica que seu trabalho é ensinar o aluno um teste de pares de palavras. Se ele acertar cada resposta, você continua ao próximo par. Mas se ler errar, você é instruído a dar um choque elétrico, começando com 15 volts. E você aumenta um nível do choque a cada erro. Incorreto, levará um choque de 105 volts. Cabeça dura. Até onde vamos com isso? Até onde for necessário. O que quer dizer com até onde for necessário? Milgram sabia que obediência é um ingrediente necessário para o funcionamento da sociedade, mas ele se focou no lado negro da obediência. Incorreto. 150 volts. Rosto triste. Já chega. Me tirem daqui. Disse que tinha problemas cardíacos. Meu coração está palpitando agora. É absolutamente essencial que continue. Não tem outra escolha, professor. Tem muitas escolhas. E a escolha número é não continuar se estiver machucando. Esse homem faz a desobediência parecer uma ação muito racional. Já outros sujeitos respondem bem diferentes ao experimentar a autoridade. Errar é cabelo. 75 volts para você. Por favor, continue. Alguns psicólogos tiveram problemas com a ética disso. Muitos, se não a maioria dos sujeitos, acharam uma experiência conflitante e altamente estressante. As pessoas gaguejam, riem histericamente e inapropriadamente. 150 volts. Já chega. Me tire daqui. Disse que tinha problemas cardíacos. Meu coração está palpitando agora. Por favor, me tirem daqui. Não tenho direito de me manter aqui. Me tirem daqui. Me tirem daqui. Me tirem daqui. Continue, por favor. Me tirem daqui. Continua. Me tirem daqui. Se você é responsável. Quando as pessoas vão ao final do painel de choque, não é que elas estejam indo com alegria. Sadicamente, as pessoas tentavam parar e continuavam. Estavam em um estado de conflito e criam um extremo estresse. Essa era a crítica principal. Essa será de 330. A voz deles começaram a mostrar aumento de frustração.
Em mim também. Eu estava mesmo num estado de conflito real e agitação. Uma das contribuições básicas do Milgram é que você não pergunta às pessoas o que elas fariam. Dada essa situação hipotética, você as coloca na situação. Errado. Já estou a 180 volts. Por favor, continue, professor. 180 volts. Não posso aguentar mais. Me tire daqui. Ele não aguenta mais. Não matarei esse homem. Segundo Milgram, um dos pré-requisitos para levar adiante atos que são malignos é tirar a responsabilidade dos seus ombros e dar à pessoa que está no comando. Não serei responsável por nada que acontecer com esse senhor. Sou responsável por qualquer coisa que acontece aqui. Continue, por favor. A próxima é devagar. Eles não colocaram uma arma na cabeça de ninguém. Só o fato dele passar a autoridade. Aproximadamente 66% das pessoas foram até o nível máximo dos choques. 450 volts. Tá vendo? Por favor, continue usando o último botão do painel de 450 volts para cada resposta errada. Não estou tendo respostas. A saúde dele não significa nada. Não importa se o aluno gosta ou não, ele pode estar morto lá. Milgram concluiu algo que acho muito efetivo, que os nazistas não eram um bando de psicopatas em Belsen, Dachau, que poderia fazer uma chacina na classe média em New Greve. Quem estava apertando os botões? Era eu. Mas ele insistia. Falei não, mas ele mandava continuar. Que tipo de obediência Milgram conseguiria hoje? Se fizesse o experimento hoje? Provavelmente o mesmo. Provavelmente o mesmo. O quê? Não sei, acho que as pessoas são naturalmente obedientes. Isso mostra do que os seres humanos são capazes quando estão sob uma figura de autoridade. Milgram identificou uma das constantes do comportamento social. A prontidão para obedecer à autoridade é uma constante. A outra coisa interessante desse experimento é quanto isso continua permeado nos nossos pensamentos e cultura contemporânea. Isso ainda está em nós, de formas muito importantes. Muito bem. Hoje, então, estamos finalizando o módulo A Psicanálise do Século XXI. Lacan para Desesperados da Crise, com curadoria de Jorge Forbes. Jacques Lacan e a Psicanálise do Século XXI é o tema desta noite e será abordado por Jorge Forbes. Jorge Forbes é psicanalista e psiquiatra, preside o Instituto da Psicanálise Lacaniana e dirige a Clínica de Psicanálise do Centro do Genoma Humano da USP. Boa noite. Obrigado por terem vindo tantos. A nossa conversa hoje, ela tem sob o título geral Jacques Lacan e a Psicanálise do Século XXI. Nas duas vezes anteriores, na primeira com Joel Birman, na segunda com Alain Richard, comentei com vocês que esse do século XXI é para ser entendido numa dupla vertente. Nós estamos analisando as mudanças do homem no século XXI e nós também estamos perguntando que, em decorrência dessas mudanças do homem no século XXI, é necessária também uma psicanálise diferente daquela do século XX. A provocação que nos foi feita... Oi? A provocação que nos foi feita foi de explicar como é que Jacques Lacan poderia se posicionar frente às problemáticas atuais, especialmente frente à crise que tomou conta do mundo, que assustou as pessoas e que está gerando uma série de movimentos reacionários no sentido de buscar uma certa disciplina de uma sociedade anterior que, do nosso ponto de vista, faz mal à perspectiva que temos do homem, porque o empobrece, porque o diminui, porque tira dele a criatividade, né? Faz com que ele tenha uma vida nua, como foi referido aqui por Joel Birman, vou voltar a isso, conceito exposto em Homo Sacer por Giorgio Agamben, faz com que ele esteja mais para uma vida nua que para uma vida com qualidade, ou com uma vida qualificada. Muito bem. A pergunta, então, é como é que Lacan se põe dentro disso, como é que nós podemos enfrentar
essas dificuldades, e eu entendi que seria interessante falar para vocês 2 aspectos da clínica de Lacan, a clínica que marcou a entrada dele na psicanálise, a chamada primeira clínica, que é a clínica que ganha e que toma um espaço muito grande, e por que essa primeira clínica é uma clínica por excelência do século passado. Não é que ela não passe para o século atual, mas ela vigora, ela tem maior importância e maior pertinência àquele homem, àquela sociedade que nós deixamos para trás depois das mudanças da globalização. Vocês sabem que Freud se colocava como a terceira grande cicatriz no narcisismo da humanidade. A primeira, Copérnico, nós não estamos no centro do universo. A segunda, Darwin, nós não derivamos de Deus, mas do macaco. E a terceira, ele, Freud, nós não dominamos a nossa consciência. O inconsciente pensa por mim. Os princípios que regem essa primeira clínica. Para que isso se dê, para que um sentido seja feito, é necessário que uma estrutura exista para dar um sentido àquilo. É o mais famoso software inventado na história da humanidade para dar sentido ao homem, chamado Complexo de Édipo. O Complexo de Édipo é uma máquina de dar sentido. É uma forma de poder dar sentido, de unir a pessoa ao mundo. Né? Nós estamos distintos do mundo, eu já trabalhei isso aqui, então não vou insistir, mas neuroses, psicoses e perversões são formas de uma pessoa criar uma ligação com aquilo que nós estamos para todos e sempre desligados, que é o mundo. Entre eu e o mundo existe sempre uma distância que, mesmo que se eu modificar meu nome, já falei isso algumas vezes, em vez de Jorge passar a me chamar Raimundo, eu consigo uma rima, mas não uma solução, porque mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu desejo, mais vasto é o meu coração. Né? Existe sempre alguma coisa que impede que eu possa me identificar com esse mundo, e insisto, neurose, psicose e perversão são pontes com o mundo. Horrorosas, manquitolantes pontes, né? Há algo melhor para ser feito, evidentemente, né? Mas é o que cada um mais ou menos consegue fazer para sobreviver. Todo mundo diz assim, eu fiz um esforço para ser feliz, que pena, né? Porque felicidade não é bem que se mereça. Né? Vamos entender isso com toda a reverberação da fala. Mas como? Mas felicidade não é bem que eu mereço? Você quer dizer o quê? Você quer dizer que felicidade é por acaso? Eu e Lacan. Lacan me ajuda. O Lacan acabou de falar. Felicidade vem por acaso. Felicidade não é bem que se mereça. Mas isso vai contra toda a moral bem estabelecida da disciplina, da conquista, dos prêmios. Exatamente, vai contra toda a moral da conquista, da disciplina, dos prêmios. Então você está propondo no mundo uma grande bagunça. Né? Não. Eu não estou propondo no mundo uma grande bagunça. Eu estou propondo no mundo uma vida qualificada e não qualidade de vida. Volta a Lacan. Diz ele, então, no dia 24 de novembro de 75, uma análise não deve ser forçada até muito longe. Quando analisando pensa que está feliz da vida, é o bastante. É muito confuso, quer dizer, esse homem que pôs em questão todo o imaginário, né, do sorriso pronto, das férias na Disneylândia, somos todos irmãos, vamos felizes, olha, vamos nos ajudar, quer dizer, esse homem, de repente, dizendo, quando ele pensa, ele pensa que está feliz da vida no primeiro momento. Né? Então, fala, bom dia, terminou, muito bem, terminou sua análise. Então, temos que precisar que felicidade é essa. É uma felicidade do acaso. É uma felicidade distinta dessa felicidade que nós estamos acostumados a pensar. As pessoas começam a dizer assim, o que é isso com essa psicanálise? Né? Ela está trazendo confusão. A psicanálise sempre trouxe confusão. A ordem estabelecida. Razão pela qual ela foi proibida
nos países tirânicos. Em todo momento onde houver uma ditadura, a psicanálise está excluída. A psicanálise ela não dá uma visão do mundo, mas ela põe em questão todas as visões do mundo, qualquer uma. E ela diz dessa felicidade, de um outro tipo de felicidade, que é uma felicidade que a pessoa não pode explicar. Que não é uma verdade provada, mas é uma verdade mentirosa. Vérité menteuse, termo que Lacan utiliza na introdução aos seus escritos